O homem de Deus não precisa que alguém possa vender a sua imagem. Ele é a pessoa cuja integridade e a piedade pode ser reconhecida de primeira mão. É alguém cuja virtude é amplamente conhecida, cuja piedade é quase sinônimo do seu nome. É a pessoa que as pessoas dizem, sabe, esse aqui é um homem de Deus, isso aqui é uma mulher de Deus. Aqui tem uma lição muito grande. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério, e eu comecei o meu ministério na igreja que eu cresci. Eu fui convidado para ser pastor com 21 anos, da igreja onde eu tinha nascido e crescido. E eu estava em crise, né? Se aceitava, o que ia acontecer? Não se aceitava porque Deus já tinha falado comigo, mas como é que eu ia exercer um ministério quando todo mundo me conhecia de moleque lá, né? E aí eu fui conversar com um pastor mais velho, e aí o pastor mais velho me disse uma coisa tão tremenda, tão maravilhosa. Ele disse assim: Pascoal, as pessoas não vão seguir você como pastor porque você foi eleito numa assembleia. As pessoas não vão seguir você como pastor porque você tem um título de pastor. As pessoas só seguirão você se você for o homem de Deus naquele lugar. Então, se você quer ser respeitado como pastor, não se preocupe com outra coisa, a não ser alguém que inspire os outros como homem de Deus. Que lição para a minha vida. Eu quero dizer para você que o que faz diferença nos seus relacionamentos, quando você anuncia o Evangelho, quando você está trabalhando, não é se você é membro da igreja A ou B, se o pastor da sua igreja tem o nome X ou Y, se o templo da igreja é esse ou aquele. É quando as pessoas olham para você e dizem assim: tem algo de Deus na vida dessa gente. E isso é uma coisa que as pessoas percebem. Se você só tem religiosidade, as pessoas percebem. Mas se você tem a graça de Deus e o poder do Espírito na tua vida, as pessoas percebem. E é isso que faz a diferença. Então eu queria dizer para você que a coisa mais preciosa que um crente, que um servo de Deus pode viver é a unção do Espírito na sua vida, a ponto de inspirar outras pessoas. Eu acho que uma grande meta para cada um de nós que estamos aqui é essa: Senhor, Tu has de me dar graça, para que onde quer que eu esteja, eu possa inspirar pessoas, e as pessoas olharem para mim e se sentirem inspiradas pelo Senhor, tocadas pelo Senhor, simplesmente porque eu estou vivendo e passando, simplesmente porque eu estou trabalhando, simplesmente pela atitude da minha vida. Eu acho interessante porque num dos relatos do avivamento de Charles Finney, disse de um dia que ele foi convidado para ir a uma empresa, né? E o dono da empresa parou o serviço, era uma fábrica, parou a fábrica para os funcionários poderem ouvir uma pregação. E o Finney chegou e ficou olhando para o povo, e todo mundo esperando a hora que o Finney ia começar a pregar, não é? E ele não falou nada, ele simplesmente ficou olhando para o povo. E dizem os historiadores que ele, dentro do seu coração, estava orando, intercedendo, sem falar, pelos rostos das pessoas que ele estava vendo diante dele. E de repente o Espírito Santo começou a se derramar no meio daquela fábrica. E um começou a chorar aqui, o outro começou a chorar ali, o outro começou a chorar ali, o outro começou a chorar ali. E as pessoas começaram a se colocar de joelhos e a buscar a face de Deus. E naquele dia,
Um grande número de pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida sem que ele falasse uma palavra, simplesmente porque a vida daquele homem inspirava. Você tem inspirado alguém por onde você passa? Esse é o grande desafio de ser cristão. Às vezes a gente imagina que o mais importante é a gente ter argumentos, a gente ter versículos na ponta da língua. Tudo isso é uma bênção, você tem que decorar versículos mesmo, tem que estar guardado no teu coração. Mas antes de tudo, você tem que ser o Evangelho. E você é a carta aberta de Deus diante dos homens. Paulo está falando, eu fui uma carta aberta diante de vocês, e vocês hoje precisam ser carta aberta de Deus, aonde vocês passarem. Então a primeira qualidade, a primeira característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é gente que inspira. Gente que por onde passa deixa uma marca, a marca da presença do Espírito Santo. A segunda coisa que Paulo vai falar aqui, que eu acho tremenda, é que o homem de Deus, ele é usado como instrumento da graça para transformar vidas. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, a autenticidade do meu ministério está evidente na sua própria vida. Eu não preciso de uma carta de recomendação, porque vocês são fruto da pregação do Evangelho que eu apresentei a vocês. Ele vai dizer isso nos versículos 2 e 3, onde a Bíblia diz assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ele estava afirmando que ele não tinha cartas de recomendação de Jerusalém. Eu tenho coisa melhor. Vocês são a minha carta de recomendação. A minha recomendação é a salvação e transformação da vida de vocês. E essa é a marca, essa é a alegria do coração de um servo de Deus. Essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu encontrei em um treinamento da Polícia Militar, em Faxinal do Céu, há não sei quantos anos atrás. Já faz bastante tempo. Eu fui convidado pelo comandante da patrulha escolar para dar um treinamento lá em Faxinal do Céu. Eles tinham vários cursos de treinamento e entre eles me convidaram para ministrar na vida daqueles homens e mulheres que trabalham na patrulha escolar. E ali eu estive, e apresentei a palavra de Deus pela primeira vez para aquele homem que estava lá. E Deus, ele escreveu no e-mail dele, Deus ficou tocando no meu coração desde aquele dia. E aí eu comecei a ouvir o Senhor pelo rádio, depois continuei ouvindo pela TV, e nessa semana passada ele foi batizado numa igreja, e ele me mandou um e-mail para dizer, fui batizado, O Senhor completou a obra, lutei muito, mas o Senhor completou a obra. Gente, essa é a nossa alegria. E sabe o que é interessante? É porque às vezes a gente não entende que ser homem de Deus, ser mulher de Deus, é permitir que a graça de Deus te use, às vezes até sem você saber. Eu não sabia que esse homem estava vivendo isso ao longo dos anos. Eu estive lá em Faxinal do Céu naquele dia. Depois eu não encontrei mais. Mas é saber que cada oportunidade que Deus nos dá é uma santa oportunidade da graça de Deus na vida de pessoas. Cada pessoa que a gente leva para Jesus, ela se torna uma carta aberta dele nessa terra, na presença de Deus. E aí, você, como homem ou como mulher, que é carta aberta de Deus, permite que outras cartas abertas de Deus estejam circulando por essa terra. É uma grande
incoerência ser homem de Deus e mulher de Deus e não dar fruto. Se a tua vida não está dando fruto, checa o que está acontecendo com você. Por quê? Porque o fruto é natural. Uma árvore, para dar fruto, se ela estiver saudável, é algo natural. Agora, se ela não dá fruto, o que está acontecendo? Ela está doente. Então, queridos, se a graça de Deus que está em você não é capaz de ministrar, de inspirar, de tocar, e você não é capaz de acompanhar, quem sabe, pessoas nos processos de transformação do reino de Deus, tem alguma coisa errada. E eu diria o seguinte: a primeira coisa é, cuida do teu coração, porque quanto mais o teu coração estiver cheio da graça de Deus, você não consegue deixar de ser homem de Deus e mulher de Deus nessa terra. Agora, se o coração estiver vazio, e se a nossa vida cristã for uma vida de religiosidade, então não vai dar fruto. Eu estava conversando com um jovem que foi adolescente nosso aqui na igreja, depois se afastou do evangelho, e hoje ontem estava lá na arena, graças a Deus, liderando uma das áreas, organizando uma das áreas, e ele é membro de uma outra igreja aqui na cidade. Fiquei muito feliz. Aí dei um abraço nesse moço e falei: rapaz, eu estou tão feliz, mas eu estou tão feliz de ver você. Eu estou muito feliz de ver você. Eu quero dizer para você que eu estou orgulhoso de você, porque eu vi você quando criança, quando adolescente, vi você se afastar do evangelho, né? E agora ver você de volta e vivendo isso, e esse ardor, e essa alegria. E aí ele começou a me contar a história dele. Ele disse assim: sabe, pastor, eu estava bem profissionalmente, eu estava bem assim, assado, casado, e um dia a minha mulher, depois de tantos anos de casado, disse para mim assim: olha, nós estamos bem, a nossa família está bem, está tudo maravilha, mas eu não estou bem. E começou a chorar. Tem alguma coisa errada na nossa vida, a gente precisa de algo mais. Liga para o pastor que fez o nosso casamento. E o pastor que tinha feito o casamento deles tinha sido o pastor dele da adolescência, o Jacques, foi pastor aqui da nossa igreja. E aí eles ligaram. E aí lá Jacques começou a reevangelizar esse menino. E disse: olha, você vai se arrumar e vai hoje para a igreja. Se você não quer ir lá na primeira igreja, vai em qualquer igreja, mas vai hoje. E ele disse assim: a minha mulher já foi se arrumar. Ela já foi na minha frente, então agora vou eu. E aí disse que ele começou a frequentar essa igreja, e Deus fez essa obra tão bonita. E quando ele começou a frequentar de novo a igreja, disse: tá bom, já entendi. Meu negócio é o seguinte: eu vou ler a Bíblia, vou orar, vou assistir o culto uma vez por semana e vou dar meu dízimo. Está ótimo, não precisa fazer mais nada, já cumpri todas as minhas obrigações. Aí ele disse assim: que tolo fui eu, né, pastor? Porque eu não entendi que Deus queria a minha vida inteira. E agora tem um fogo aqui dentro de mim. Eu não consigo mais parar de falar de Jesus. Eu não consigo mais, porque tem um fogo dentro de mim. Eu falei: aleluia, é isso mesmo. Quando a gente é homem de Deus, quando a gente é mulher de Deus, tem um fogo, o fogo da graça que está dentro da gente e que se espalha. E sabe, isso é natural. Agora, se você é o crente que vem de domingo na igreja, lê a Bíblia em casa, faz a sua oração na hora do almoço, no jantar, dá o dízimo, talvez nem dê o dízimo, mas tudo bem, né? Tal.
eu quero dizer, você não entendeu nada da graça de Deus, porque a graça de Deus é algo que vai lá dentro da alma, é o fogo do Espírito dentro da nossa vida, faz parte do nosso jeito de viver, de pensar, de falar, e sabe, não é forçado, é a presença do Espírito de Deus em nós. Não é a religiosidade, seja ela batista ou qualquer uma, que faz a diferença. O que faz a diferença é ser homem de Deus e mulher de Deus nessa terra. E quando a gente é homem de Deus, sabe, a gente inspira pessoas e vai deixando marcas de transformação na vida de outras. Ontem no culto da Arena estava lá o nosso pessoal lá da Cristolândia, né? Foi muito bonito vê-los. Hoje à noite eles vão estar aqui, viu? Hoje vai ser o culto pós-arena aqui, nós vamos fazer uma festa hoje à noite aqui. Então, se você quiser, venha, que vai ser bênção, tá? E quem não foi, está perdendo de novo se não vier hoje à noite. Mas tudo bem, tá? Gente, olha, que coisa linda. A gente fala do que o coração está cheio, da graça de Deus, do poder do Espírito, das transformações do Senhor. E como é que as transformações acontecem? Elas são fruto da presença de Deus na nossa vida. Não é um esforço sobrenatural, é graça, é poder do Espírito Santo, é manifestação de fé, são experiências com o Deus vivo hoje na nossa vida. Nessa manhã, eu queria desafiar você a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Gente que inspira. Quantos são pais aqui? Tem muitos pais aqui. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha, são as marcas que ninguém pode roubar, de inspiração. Que os seus filhos sejam inspirados pela tua vida. Que eles aprendam a resolver problemas na presença de Deus, a ouvir a voz de Deus. Esse é o nosso papel. Michel ia pregar na arena, é um grande desafio pregar num estádio de futebol. Vocês não têm ideia do que é aquilo. Eu preguei 2 vezes e fui horrível. Eu posso dizer por fracasso, que é horrível, é difícil. E então eu decidi ir para ficar do lado do meu filho. Falei para a Cleusa, eu vou quando ele for e só volto quando ele voltar. O que você vai fazer? Ficar do lado dele, orando por ele, segurando na mão dele. Aí parava de funcionar o iPad que ele ia pregar. Ele dizia assim, tudo bem, eu trouxe um backup para você, está aqui o meu, tá? Não funcionava não sei o quê, ele estava angustiado, eu para aqui, Deus te chamou para isso, para aquilo, então agora eu vou orar por você. Deus te chamou para isso, então vamos fazer. Um dia eu vou passar, como qualquer ser humano vai passar, mas eu quero deixar um legado, de ter sido um homem que tenha inspirado a vida dos meus filhos. E você? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Um dia, eu não vou ser pastor dessa igreja, porque todo mundo passa, queridos. Mas eu gostaria que se lembrassem de mim, não pelo templo que foi construído, porque isso vai passar, um dia isso daqui vai, quem sabe tenha que demolir para fazer outra coisa maior, se Deus quiser. Mas eu gostaria de ser lembrado na vida de alguns por ter inspirado a sua vida. Os meus amigos, aquelas pessoas com quem eu convivo, e que não tem a ver com vida ministerial, eu gostaria que fossem marcados
pela minha vida, no sentido de inspirá-los, de abençoá-los. E as minhas cartas de recomendação não são as que a Convenção Batista Brasileira faz. É interessante, vou defender mais uma tese agora, dia 15 de agosto, né, no último nível que tem dentro da minha carreira acadêmica, e você tem que fazer tem uma série de cartas de recomendação. Eu achei tão esquisito isso, né? Aí você tem que mandar para as pessoas, né? Então, olha, diga para os congressos que você participou, os textos que você editou, enfim, tem que fazer um dossiê lá e tal. E eu fiquei pensando, sabe, isso aqui não sou eu. Quando a sua vida é tocada pelo Espírito Santo, através da minha vida, isso sou eu. Porque o resto não vale nada. Eu queria orar hoje por você, para que você entendesse a sua missão de ser homem de Deus e mulher de Deus. E quero dizer para você que ser homem de Deus e ser mulher de Deus começa em casa. Não dá para ser homem de Deus e mulher de Deus fora de casa, se a gente não é dentro de casa. Se os nossos filhos não nos veem como homem de Deus, se o nosso esposo ou a nossa esposa não nos vê como homem de Deus ou como mulher de Deus. E quando a gente vive essa intensidade da graça, é uma alegria ser homem de Deus em todo e qualquer lugar. Porque o bom perfume de Cristo vai se espalhando por onde a gente passa. E esse perfume, para alguns, como a gente estudou há 2 semanas atrás, é um perfume de salvação. Para outros, infelizmente, é de perdição, mas pelo menos eles foram inspirados pela palavra de Deus e pela vida da gente. Eu queria orar pela sua casa hoje. Queria orar para que dentro dos lares houvesse homens e mulheres de Deus aqui. Por isso eu vou pedir para todos vocês ficarem de pé aqui hoje. E eu queria orar pela sua casa. Você concorda com isso? Concorda? Os que são pais aqui, eu estou vendo algumas crianças aqui, alguns filhos aqui, alguns já mais não são crianças. Por favor, abracem os seus filhos, ponham as mãos na cabeça deles, tá? E antes de eu orar, eu queria que vocês os abençoassem. Gente, Deus nos deu como pais um privilégio de poder abençoar os nossos filhos. Se os seus filhos não estão aqui, abençoe onde quer que eles estejam agora. Estenda a mão para o céu e abençoa. Fala, Senhor, diz o nome, fala o que você está sonhando que Deus faça na vida deles. Se eles precisam de salvação, pede salvação. Se eles precisam de unção, pede unção. Se eles precisam de sabedoria, pede sabedoria. Se eles estão passando por alguma crise, pede para Deus estender a mão e abençoar. Que eles escutem a sua voz orando. E se Deus tocar no seu coração, liga depois e diz, olha, Deus me colocou no coração o desejo de te abençoar, eu vou te abençoar sim. Homens e mulheres de Deus inspiram. A gente não faz críticas, a gente inspira, a gente abençoa. Isso faz diferença. E como faz diferença? Agora eu queria orar pela tua casa, pelo teu casamento, pelo teu lar. O lar da gente é o farol do reino de Deus nessa terra. O farol do reino de Deus não é uma construção de um templo, é a tua casa.
Deus te colocou aonde você está, nesse prédio de apartamento. Deus te colocou naquela casa. Deus te colocou num quarto. Deus te colocou numa pensão. Não importa onde você esteja. Deus te colocou porque Ele quer brilhar a luz dEle lá. Então eu queria orar daqui a pouquinho pela tua casa. Então entrega a tua casa ao Senhor. Entrega o teu lar ao Senhor. Entrega a tua vizinhança ao Senhor e pede para Deus ministrar e brilhar a luz dEle de bênção naquele lugar. Se você chegou aqui hoje brigado, porque às vezes a gente vem até para a igreja brigado, né? Ou se não brigado, saiu hoje apressado, correndo, primeiro culto, a gente briga por causa de banheiro que está cheio, a gente briga porque demorou para pentear o cabelo, não é verdade? É normal da vida. Que hoje haja restauração, e a gente diga: Senhor, nossa casa é do Senhor, nossa casa é do Senhor. Eu quero ser um homem, uma mulher de Deus nessa terra. Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo que está aqui. Todos nós estamos em pé diante do Senhor, da tua majestade, para te dizer, em nome de Jesus, queremos aprender a viver uma vida cristã que dê fruto, não pelo nosso esforço, não pela nossa pujança, ainda que muitas vezes tenhamos que nos esforçar, mas que seja natural e que venha do profundo da alma, porque o Senhor está enchendo com teu Espírito Santo a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias que estão aqui, as casas, aqueles que são sozinhos, que estão aqui entre nós, que eles sejam abençoados pelo Senhor, e que eles entendam que o Senhor os deixou assim, porque o Senhor tinha uma missão especial para eles também, e que eles não se sintam alijados daquilo que é o teu propósito, mas ao contrário, com mais veemência, eles possam, Senhor, abraçar a causa de serem homens e mulheres de Deus. Abençoa-os também, Senhor. Põe a tua mão de graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Mas eu queria terminar agora convidando algumas pessoas para virem aqui à frente. Tem pessoas aqui que creem em Deus, que respeitam a Jesus, que têm até valores éticos bons, mas nunca deixaram a graça de Deus transbordar na alma. Lembra daquele menino que eu falei de ontem? Que ele disse: agora está bom, estou na igreja, não é? Vou dar meu dízimo, vou frequentar o culto, vou ler a Bíblia e orar. Ok, acabou. Tem muita gente que vive a vida cristã assim e não conhece a voz do Espírito. Não conhece a voz do Espírito. E às vezes a gente se acomoda numa religiosidade, seja ela católica, seja ela batista, seja ela qual for. E Deus não nos chamou para sermos religiosos, Ele nos chamou para sermos filhos dEle, herdeiros do seu reino. Ele nos chamou para sermos aqueles a quem Ele vai ungir com o seu Espírito. Mas só tem uma maneira de a gente fazer isso. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, não é? Pelas compaixões do Senhor, que vos apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só quando a gente se entrega inteiramente para Jesus, totalmente para Jesus, e Ele passa a ser Senhor absoluto da nossa vida, pela fé, é que a gente pode entender o significado dessas coisas. Então eu queria convidar pessoas hoje que queiram se entregar totalmente. Você vai se colocar no altar de Deus, você é a oferta. Às vezes é muito mais fácil a gente dar uma oferta do que a gente se dar em oferta.
E Deus não quer uma oferta, Ele quer você. Então, se você é essa pessoa, vem para cá, eu quero orar por você hoje, quero acolher você em nome de Jesus aqui, porque hoje vai haver algo santo de Deus aqui. O altar do Senhor vai ficar perfumado com a tua vida, colocada sobre o altar dEle, para a glória dEle, para louvor dEle. E esse vai ser a essência do culto. Culto é isso, a gente se colocando no altar de Deus e deixando Ele ser Senhor da nossa vida. Isso é culto, isso é culto. Amém. Isso é o verdadeiro culto. Esse é o verdadeiro louvor. Essa é a verdadeira ação de graça. Aleluia, aleluia. Tem uma canção maravilhosa sendo cantada no céu, pela atitude de vocês. O Senhor está ouvindo e está recebendo, graças a Deus. E eu queria pedir que alguns irmãos viessem aqui para abraçar, só para dar um abraço, tá? Chega junto e abraça, e diz: olha, o Senhor está te abraçando, mandou eu te dar um abraço, viu? Pode vir, mas eu quero muita gente que venha aqui, tem muita gente aqui, eu quero que muita gente venha dar esse abraço, vem e dá aquele abraço. O Senhor está abraçando. Tem uma moça sozinha aqui, eu não quero ninguém sozinho não, tá? Essa moça precisa receber um abraço aqui, que ela está sozinha. Tem um casal que está sozinho aqui, vem para cá, ó. Vem um casal para cá, ó. Dá um abraço aqui, tá? Nesse casal que está bem aqui na frente, isso. Ó, tem um outro casal ali, isso. Tem mais ali um outro casal aqui na frente, tem um outro rapaz ali, tá? Quem vem aqui, esse casal bem aqui na frente, olha, isso. Eu aponto da frente porque às vezes os de trás, o pessoal está chegando por trás, fica mais fácil, né? Então aqui, dá um abraço, dá um abraço. Quem está sozinho, dá um aceno para mim, que agora eu já me perdi. Ó, tem aqui uma senhora que está sozinha, aquela outra está sozinha ali, tem mais essa jovem que está sozinha, tem mais um aqui. Gente, rápido, vai, faz favor, tá? Ó, isso, vocês queridos, bem aqui na frente, ó. Tem mais alguém sozinho aqui? Tem? Aqui tem um senhor que está sozinho ali estão 4 juntos ali, né? E tem um senhor sozinho ali, ó, tá vendo? Bem aqui na minha frente. Tem uma senhora de azul que está sozinha também ali. Tem mais alguém sozinho? Dá um aceno, que eu já me perdi, eu não quero ninguém sozinho aqui, tá? Agora nós vamos orar, tá? A pessoa que está do lado só abraça, tá? Chega junto, isso aqui é família de Deus, é povo de Deus, tá? Coloca a tua vida no altar. Eu vou orar por você, mas você vai dizer: Senhor, eu estou me colocando no altar. Eu quero ser alguém que se coloca nas tuas mãos para te honrar e te servir. Ser só teu, exclusivamente teu, para a tua glória. Eu não quero ser mais um religioso nesse mundo. Eu quero viver o poder do teu Espírito na minha vida. Senhor Jesus, escuta a oração desse teu povo que aqui está. E nessa hora, assim como eles estão sendo abraçados por pessoas, que eles sejam acolhidos pelo Senhor. Que o Senhor encha da alegria do teu Espírito. Que o Senhor transborde do poder do alto. Que o Senhor marque, Senhor, com graça inspiradora. Que as pessoas olhem para o semblante deles e digam: o que aconteceu com você? E quando eles ouvirem isso, eles vão lembrar daquilo que está sendo dito aqui. Eles vão dizer: eu sei, o Espírito Santo de Deus tocou a minha vida hoje. Ó Senhor, toca, abençoa, derrama graça, sela, unge, Pai, de tal maneira que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Abençoa, Pai, marca e transforma em homens e mulheres cheios do Espírito, que inspirem
por onde passarem. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia.